a gente segue produzindo aqui conteúdo para você. E essa chamada é exatamente algo que o José Boto disse na entrevista concedida ao UOL. E a gente vai passar por várias questões dessa entrevista, acho que ele cai em contradição em determinado momento, mas a gente vai chegar lá. Mas algo muito importante que ele disse, que eles querem jogar no Flamengo. Eles quem? Quem são esses caras? De acordo com o próprio José Boto, são jogadores de destaque no futebol europeu que ficaram, de certa forma, empolgados, né, com essa última janela de contratações do Flamengo, que de fato foi muito boa. Foi muito boa. E quando o Flamengo vai lá e tira o Samuel Lino do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros, traz um Saúl com 30 anos de idade, também do Atlético de Madrid, os caras começam a olhar de uma forma, claro, diferente para o Flamengo. Muitos europeus, às vezes, migram para o futebol mexicano, né? O Gignac fez esse caminho lá atrás e outros o seguiram. Agora me parece que é a hora do futebol brasileiro capitaneado pelo Flamengo, né? Eu acho que seria um exagero falar em futebol brasileiro, você ter algum ou outro que venha ao futebol nacional, né, do futebol europeu, procedente do futebol europeu, mas quando a gente fala de Flamengo, a gente está falando sobre o clube com maior capacidade de atração de jogadores de primeira linha do futebol internacional. Mas veja, não espere você que o Flamengo vai trazer um Courtois, um Donnarumma, aliás, que fechou com o Manchester City e fechou o gol na partida contra o Manchester United. Esses caras não viram o Vinícius Júnior, o Mbappé, né? Um Gyökeres. Esses caras não veem o Flamengo, um Salah, nesse momento. Mas outros jogadores, e aí a gente precisava saber quais, começam a olhar para o Flamengo de outra forma, de acordo com o próprio José Boto, jogadores de destaque no futebol europeu, né? E o José Boto, lá atrás, para mim, deu uma entrevista ruim à Gazeta dello Sport, quando ele cita nominalmente o Vlahovic, né? Atacante da Juventus. Ora titular, ora o Jonathan David, né? Que foi a principal contratação da Velha Senhora para essa temporada, mas ele citou nominalmente o Vlahovic. Né? Então, num processo até que o Pedro estava em baixa no Flamengo e tal, e a gente vai chegar lá sobre essa parte da entrevista do José Boto também. Outro ponto importante pelo diretor de futebol do Flamengo foi a questão Michael Johnston, né? O Mickey Johnston, como queiram, que foi contratado, né? Não chegou a assinar contrato, mas estava acertado com o Flamengo. E aí ele admitiu que se não fosse o primeiro nome da janela, talvez o Johnston tivesse mesmo vindo ao Flamengo. A questão era um momento em que o torcedor do Flamengo estava sedento por contratações, de nome, contratações como um Samuel Lino, como um Saúl, como um Carrascal, né? Emerson Royal, jogadores desse quilate. E aí o scout do Flamengo, o Mickey Johnston é um jogador de scout, tá? O que eu acho que tá tudo certo. Tá legal, pode trazer esse tipo de jogador. Mas o momento em que aquela possibilidade vaze e vem à tona foi inoportuno, sem dúvida nenhuma, ao Flamengo, que teve de recuar da decisão. Isso eu não acho legal. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. O camarada fecha contigo, você está se preparando para vir de outro país, no caso a Inglaterra, ele atua no West Bromwich Albion, clube da segunda divisão, né, a Championship. E aí, da noite para o dia, o Flamengo, por meio, claro, do José Boto, que é o responsável pelo departamento de futebol, fala: não precisa vir mais, não. Tá? Lembra tudo aquilo que a gente tinha combinado, não vai mais rolar. Então, eu acho que foi uma negociação, na verdade, um trâmite, né? Porque não chegou a ser uma negociação, mal encaminhada, na minha visão, e o Flamengo recua muito por causa da repercussão negativa em torno da chegada do Michael Johnston naquele momento. Naquele momento. Por exemplo, se o Flamengo anuncia o Samuel Lino, né? E chega com o Michael Johnston depois, sai na urina, como diz um amigo meu. Beleza, tá tudo certo, tá? Outro ponto importantíssimo abordado nessa entrevista diz respeito ao Gerson, né? E aí a gente
tem de entender essa leitura. Eu concordo com o José Boto, diferentemente da parte em que ele fala sobre o Michael Johnston, quando ele diz, estava meio claro, ele não fala ipsis literis isso, não vou transcrever a entrevista aqui, mas ele fala, estava meio claro, mesmo depois da assinatura da renovação do contrato, que ele queria sair do Flamengo para jogar no Zenit, né? Então o que o Flamengo faz? Baixa o valor da multa para um valor factível para um clube de fora e acaba negociando o Gerson por 25 milhões de euros. Para mim, um valor astronômico. Tá? O Gerson estava jogando pra caramba? Tava. O Gerson fez uma baita Copa do Mundo de clubes, diga-se, de passagem, né? Mas ali o Flamengo não poderia perder aquela oportunidade de mercado e negociá-lo, né? Porque se há um valor de multa de 200 milhões de euros, ninguém ia pagar aquilo. Aí o Zenit, por exemplo, chegaria com uma proposta menor ao Flamengo e provavelmente ele teria saído por um valor menor do que 25 milhões de euros. 25 milhões de euros não, é uma multa factível para um clube que tem muito dinheiro, que é bancado pela Gazprom, né, pessoal? Então dinheiro não falta ali no time de São Petersburgo. Outro ponto que eu não gostei da entrevista diz respeito ao caso Pedro, né? Ele falou que foi criada uma situação em torno do Pedro. Peraí, na voz passiva não, tem que ser na voz ativa. O Flamengo criou uma questão envolvendo o Pedro a partir do momento que alguém vaza para o Mauro César, né? O Mauro César fez o trabalho de apuração, acho que vazar não é a questão, né? Alguém diz ao Mauro César, sem ser perguntado sobre isso, né, José Boto, que o Flamengo toparia negociar o Pedro por 15 milhões de dólares, 15 milhões de euros, que seja, não me lembro agora exatamente a moeda, mas ou dólares ou euros, né? E aí é claro que aquilo vira uma notícia do ano envolvendo o Flamengo, né? E o Flamengo criou aquilo, tá? Quando alguém fala para o Mauro César isso, o Flamengo criou aquilo. Então não foi criada nenhuma situação aleatoriamente fora do controle do clube no que diz respeito ao Pedro, né? E agora eu vou dar o crédito ao Bono e falar que o Pedro melhorou, evoluiu, claro, muito depois daquele esculacho público que o Pedro tomou publicamente do Felipe Luiz, e aquilo mostra-se hoje era necessário. Era muito necessário. O Pedro precisava daquilo. O Pedro é o tipo de jogador que se motiva quando é titular. É profissional quando não é titular. A mãe chora. Tem um monte de coisa envolvendo o Pedro, né? A gente já elencou aqui vários casos em que o Pedro foi cobrado por companheiro, por técnico, todo mundo falando sobre essa questão motivacional dele. O cara tem que estar motivado só de jogar no Flamengo, né? Afinal de contas, ele se diz e já mostrou fotos que apontam para isso, que ele é um torcedor do Flamengo. Saudações, até a próxima.